Olá, meu irmão, minha irmã. Então, muito bom ter você aqui conosco. Mais um dia para meditarmos, nesse mês das Santas Almas do Purgatório, nós possamos ainda, com um coração piedoso, um coração confiante em Deus, suplicar a sua misericórdia por essas benditas almas. E que essas orações, elas verdadeiramente possam um dia ser retribuídas por elas. Olha que alegria, termos intercessores no céu, porque um dia fizemos bem a essas almas. Claro que não rezamos esperando algo em troca, mas a gente sabe que um coração verdadeiramente unido a Cristo é generoso. Um coração verdadeiramente unido a Cristo, ele se dispõe a interceder, a rogar, a pedir, sempre a seu Senhor, por aqueles que ainda necessitam de muitas graças. E nós necessitamos. Pode ter certeza, as benditas almas do purgatório rogarão por nós. Vamos iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, responde às orações que dirigimos a Ti todos os dias deste mês, pela consolação de nossos irmãos falecidos. Dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas no purgatório enviarão a Ti por nós, para que a partir de agora obtenhamos através delas as graças que Te pediremos. Terceiro dia, a existência do purgatório. Primeira parte. A palavra de Deus, a existência do purgatório não é apenas uma crença piedosa que somos livres para aceitar ou rejeitar. É um dogma formal, ensinado pela fé, e que devemos professar sob pena de anátema. É santo e salutar, diz o Antigo Testamento, orar pelos mortos para que eles sejam libertos de seus pecados. Os judeus estavam tão convencidos dessa verdade que tinham em seu ritual uma oração especial que o chefe da família tinha que fazer antes de se sentar à mesa, para a libertação dos mortos. O próprio Jesus Cristo ensinou: entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele, a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Agora esse adversário, disse Santo Agostinho, é o próprio Deus, o inimigo irreconciliável do pecado. Esse juiz inexorável é Jesus Cristo, que é chamado nas Escrituras o juiz dos vivos e dos mortos. Por fim, esta prisão formidável é um purgatório, do qual só podemos sair depois de termos satisfeito plenamente a justiça divina devido aos nossos pecados, depois de termos eliminado todas as trevas que nos obscurecem. Jesus não apenas gravou em nossos corações a memória do purgatório, ele deu-nos um exemplo ao descer ao limbo após sua morte. Ele levou aos que ali estavam a imensa alegria do céu, que foi aberta às almas que ali esperavam desde a queda de Adão, aquela queda que havia fechado o acesso ao paraíso. Deus meu, creio no purgatório, amo a justiça de teus julgamentos, mesmo nos rigores. Amém. O ensinamento da Igreja, a fé da Igreja não é menos explícita. Foi assim que o Concílio de Trento a formulou. Seja anátema aquele que afirmar que depois de receber a graça da justificação, todo pecador obtém o perdão de sua falta e a absolvição do castigo eterno, que ele não tem mais dívida temporal a pagar, neste mundo ou no outro, no purgatório, antes que lhe seja aberta a entrada ao reino dos céus. Todos os doutores gregos e latinos, todos os povos antigos e modernos professavam a mesma crença. Segundo esse ponto de fé, a Igreja, mãe carinhosa e compassiva, ora diariamente durante a missa pelas almas do purgatório. Ela recomenda que seus filhos sempre ofereçam orações, sacrifícios, sofrimentos e missas
a Deus pela libertação de seus filhos, de seus irmãos falecidos. Finalmente, ela faz uma celebração solene, onde apela a toda a cristandade, para que vá em auxílio dos fiéis que partiram. É consolador pensar que após nossa morte, a Igreja orará por nós. Ela convidará todos os seus fiéis a pedir a Deus por nossa libertação. Ela não parará de orar até que nos introduza no seio da Igreja triunfante no céu. Nossa Igreja Católica é como uma boa mãe, ela conhece a fraqueza de seus filhos e cuida. Então, um exemplo concreto para a gente trazer essa verdade ao nosso coração, meu irmão e minha irmã: Judas Macabeu, homem de fé e de coração, a quem o Senhor confiou a tarefa de defender Israel e sua lei, lá no Antigo Testamento. Jerusalém e seu templo também ele defendeu. Ele acabara de obter uma grande vitória e expulsar os inimigos de Deus e de sua terra natal. O primeiro movimento desse guerreiro piedoso e valente foi dobrar os joelhos para agradecer ao Deus dos exércitos. Depois levantou-se com a família, viu ao seu redor os corpos de seus camaradas que estavam mortos, sepultados em seu triunfo. Tomado de salutar respeito pelos restos inanimados desses homens corajosos, Judas cuidadosamente os reuniu para colocá-los na tumba de seus pais. Finalmente, pensando nas almas desses mártires da religião e da pátria, ele coletou dinheiro e enviou a Jerusalém 12.000 dracmas de prata, a fim de obter um sacrifício pelos pecados dos mortos. Pois ele pensava com sabedoria e piedade sobre a ressurreição, considerando que aqueles que haviam morrido na fé tinham para si uma recompensa preciosa guardada. Foi isso que aconteceu mais de 2.000 anos atrás, e confirmando todas estas coisas sérias e tocantes, o Espírito de Deus repetiu pela boca do historiador sagrado: portanto, é um pensamento santo e salutar orar pelos mortos, para que eles sejam libertos de seus pecados. Meu irmão, minha irmã, na nossa meditação hoje, trouxe a palavra a Igreja. É salutar, traz uma alegria ao nosso coração saber que a Igreja, depois da nossa morte, orará por nós. Em cada Santa Missa. E ainda, além, na própria missa, rezar por nós, ela convocará todos os seus filhos que ainda militam, que ainda vão peregrinar nessa terra, para que continuem rezando constantemente pelos fiéis defuntos. Por mim, que irei morrer um dia, e se não viver em santidade, não morrer em plena santidade unida a Cristo, eu precisarei sim passar pelo purgatório. Mas saberei que a Igreja estará rezando por mim. E quem é essa Igreja, senão esse povo reunido? A palavra Igreja, eclésia, do grego, do latim, ela significa povo reunido, assembleia. E aonde que nós nos reunimos, senão em Cristo? Então todo esse povo que roga, que segue sua vida buscando a Cristo, servindo a Cristo, todas as suas obras, todas as suas orações, podem sim ser oferecidas como uma oblação a Deus pelas almas do purgatório. Meu irmão, minha irmã, cada oração, cada missão que você tiver a fazer na igreja por Cristo, coloque intenção. E oxalá se fosse por uma alma do purgatório, para que Deus use da sua obra, da sua oração, dos seus méritos, que através do seu esforço e, claro, da graça de Deus que age em nós, nós muitas vezes conseguimos que Deus use desses méritos para sufragar as almas benditas do purgatório. Coloque intenção nas suas orações, meu irmão. Isso vai ajudar tanto, e você lá no céu saberá quantas almas você ajudou com as suas obras, com as suas orações e principalmente com a sua consciência nessas obras e orações, colocando intenção. Então, vamos terminar com a nossa oração, e que com o coração confiante na misericórdia de Deus, não só para nós que aqui lutamos, que aqui de fato precisamos muito da misericórdia de Deus, mas também para com nossos entes queridos, que confiam também em nós, para suplicarmos mais e mais a misericórdia de Deus por eles. Oremos.
Criança submissa de vossa Igreja, creio firmemente, ó meu Deus, na existência do purgatório. Creio porque seu Espírito da verdade o revelou, pois seus santos e seus mestres assim ensinam. Aumente minha fé para que minha caridade, para com as almas em cativeiro, também aumente. Seja favorável a Jesus. Senhor, chame seus filhos e nossos irmãos para o descanso eterno e deixe a luz que nunca se apaga brilhar sobre eles. Que eles descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.